Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Na Semana da Pátria, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contando com o seu like, o seu compartilhamento, você também participando, nos contando mais sobre sua vida. Queremos conhecer melhor você. Aponte o leitor do seu smartphone aí para o QR Code que está aparecendo na tela. Nos conte mais sobre sua vida. E seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência e contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. E olha, basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Não perca ainda a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, diariamente com Leonardo Miller. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou de solenidade da troca da bandeira. Um momento bem bacana, cívico, patriota. Bolsonaro esteve acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. O evento ocorreu no domingo e ele sempre ocorre no primeiro domingo de cada mês na Praça dos Três Poderes, em Brasília, local que fica a poucos metros de onde acontece o desfile de comemoração do Dia da Independência, em 7 de setembro. A cerimônia da troca de bandeira foi aberta ao público. A responsabilidade de organização do ato segue uma divisão entre o Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Casa Militar do Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, a bandeira tem 286 metros quadrados e fica a 100 metros do chão, sendo o símbolo mais importante da nação, a representação do patriotismo. Lindas imagens, bandeira gigante, não é? Em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro começou a Semana da Pátria liberando brasileiros que estavam ali em frente ao Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, para entrar no Palácio da Alvorada. A situação jamais vista demonstrou a alegria dos brasileiros em adentrar ao recinto presidencial de forma ordeira e pacífica. Previsão de crescimento avassalador de Tarcísio em São Paulo, segundo uma âncora da CNN, a Daniele Lima. Ela contou sobre pesquisas internas do próprio PT que notaram um crescimento avassalador de Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo de São Paulo. Segundo as informações, Tarcísio ainda tem muito campo para crescer, pois apenas 50% da população paulista conhece o candidato de Bolsonaro. Foi o comentário da âncora jornalista da CNN, deu o que falar, e há informações de que a luz vermelha acendeu forte na cúpula petista, pelo menos na disputa aí também para o governo de São Paulo, com Tarcísio de Freitas em franco crescimento. Nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente. Foi o que disse Ciro Gomes. Em entrevista à Jovem Pan, o candidato à presidência do PDT indicou que não apoiará Lula em um eventual segundo turno, onde ele, Ciro Gomes, não esteja presente. Nem pensar, foi a garantia de Ciro sobre a possibilidade de apoiar Lula. Essa burocracia corrompida do PT usa o Lula de uma forma desumana. Eu conheço o Lula há quase 40 anos. Eu nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente. Ele não conseguiu se defender de um ataque de corrupção do Bolsonaro. Percebe? E aí fica com essas palavras que botam na boca dele para explicar o inexplicável. Eu passo, então,
uma campanha inteira dizendo que o PT virou uma organização criminosa, eles me insultam, me agridem todo dia, e depois espero que eu apoie eles no segundo turno. Sabe como é? Nunca mais, Juvenal. O Lula... Aliados do presidente Jair Bolsonaro preparam uma jet skiata no mar de Copacabana durante essas comemorações da Semana da Pátria. Foi o que informou o jornal O Globo. Para isso, receberam até orientações já do comando da 2ª Divisão da Esquadra da Marinha para que mantenham distância de até 300 metros dos 22 navios que navegarão mar afora, garantindo a segurança. Neste ano, além do desfile militar em Brasília, que ocorrerá pela manhã deste 7 de setembro, o presidente, inclusive, deve participar e ir ao Rio de Janeiro na parte da tarde. Neste ano, além do desfile militar em Brasília, o presidente, então, participa de eventos no Rio de Janeiro na parte da tarde. O presidente Bolsonaro, inclusive, convidou os 8 empresários que foram alvo de uma polêmica ação autorizada por um ministro da Corte, e os empresários foram convidados por Bolsonaro para estarem presentes nos atos de 7 de setembro. Pelo menos 4 deles, até o fechamento desta edição, já confirmaram participação, entre eles Luciano Hang, dono da Havan. O presidente, porém, ainda está definindo se eles estarão no palanque em Brasília ou no Rio de Janeiro. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, caiu de 6,7% para 6,6% neste ano. É a 10ª redução consecutiva da projeção. A estimativa está no Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos. Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 5,27%. Para 2024 e 2025, as previsões são de inflação de 3,43% e 3%, respectivamente. A previsão para 2022 está ainda acima da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então, há a possibilidade de, pelo menos, chegarmos aí até o final do ano com mais indicações de queda, né? E mais quedas acontecendo, trazendo a inflação para este ano dentro do intervalo de tolerância. Por outro lado, vimos que em julho a inflação recuou 0,68% e assim, o país segue com bons indicativos, inclusive de crescimento do PIB constantemente sendo ajustado para cima para este ano. Veja o avanço dessa incrível obra no norte do Brasil, não é? Já vimos há poucos dias imagens maravilhosas aqui. E agora, mais uma vez, a ponte sobre o Rio Araguaia. Vai ligar as cidades de Xambioá, Tocantins e São Geraldo do Araguaia, Pará. As imagens são tão belas e representam tantas outras obras, não é? Como a ponte que está sendo feita no Rio Paraná, entre o Brasil e Paraguai, a segunda ponte ali em Foz do Iguaçu. As imagens são tão belas que vale a pena ver de novo. E foi assim que o ministro de Infraestrutura, o Marcelo Sampaio, publicou. Ele diz que essa ponte, integrando os 2 estados, Pará e Tocantins, vai acabar com a dependência de balsas para o transporte de pessoas e de cargas. Vamos em frente, Brasil, comemorou Marcelo Sampaio. E as redes sociais estão compartilhando um desabafo feito pelo padre Francisco de Assis Souza, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Sergipe. Embora tenha um dito cujo que gosta de tomar uma 51, que fica dizendo que não precisa de padre nem de pastor, que vai direto com Deus a hora que ele quiser, o tanto que ele quiser, fica minimizando. E tem gente dizendo que lugar de padre é na sacristia. Seria interessante esse senhor que gosta de tomar uma 51 e dar uma de político, lembrar que ele só fez carreira política porque teve padre e bispo que abriu a porta para ele. Ele tem memória curta? Se ele tem, eu não tenho não. Teve padre e bispo no passado que abriu a porta para esse infeliz. E hoje ele, quer dizer, hoje não, desde quando chegou ao poder, que ele cospe no prato que comeu. Procure conhecer a história, isso vai ajudar muito vocês a discernirem.
Pois é, gente, e além desse comentário forte do padre, há outra polêmica envolvendo aí um grande evento religioso. Realizada há mais de 200 anos em Belém, no Pará, a celebração religiosa Círio de Nazaré não se restringe mais à Igreja Católica. Porém, a Igreja Católica não foi a que disse isso. Foi o que disse o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, durante um comício do candidato à presidência do PT, Lula. A declaração não repercutiu positivamente, tendo provocado a manifestação, inclusive, da Arquidiocese de Belém. Não ficaram contentes aí membros da Arquidiocese. Venha festejar o Círio e ver a maior festa religiosa do mundo, onde evangélicos, umbandistas, candomblecistas, todos participam, porque a festa é do povo, já não é mais da Igreja Católica, disse o prefeito do PSOL, ao lado de Lula e de sua esposa Rosângela Silva, a Janja, que é simpática, por exemplo, ao Umbanda. E ela segurava uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Em nota divulgada agora há pouco, a Arquidiocese de Belém disse que palavras pronunciadas pelo prefeito do PSOL feriram completamente não só a comunidade católica, mas a veracidade dos fatos históricos. Sabemos que o Círio é tido como a maior festa religiosa do mundo, uma grandiosa manifestação de fé e devoção a Nossa Senhora de Nazaré, inclusive reconhecida como patrimônio cultural imaterial pelo IPHAN e declarada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e, como tal, tem significativa influência na cultura paraense, sem deixar de ser expressão plenamente católica. Assim sendo, toda e qualquer pessoa se sinta bem-vinda para viver e participar desta manifestação mariana, independentemente de sua devoção, diz a nota, garante que a festa é genuinamente católica. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária do país, Renovar. A proposta é renovar a frota de veículos de transporte rodoviário, de mercadorias, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários e retirar de circulação veículos no fim de sua vida útil. A medida provisória que deu origem ao texto foi editada pelo governo em abril e aprovada no Congresso no início de agosto. A lei sancionada, publicada já no Diário Oficial da União com 3 vetos do presidente. O objetivo é reduzir os custos da logística no país, aumentar a produtividade, a competitividade e a eficiência do transporte rodoviário, gerar impactos positivos na competitividade e dos produtos brasileiros e contribuir para a diminuição dos níveis de emissão de poluentes pela frota rodoviária. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, há mais de 3,5 milhões de caminhões em circulação no Brasil. Desse total, cerca de 26% tem mais de 30 anos de fabricação. O programa contará com iniciativas de âmbito nacional, regional ou por segmentação por produto ou usuário, articuladas por meio da plataforma Renovar, que será administrada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele também será coordenado por conselho que definirá as diretrizes do programa, composto por representantes dos setores do transporte, da indústria e da sociedade civil. Os benefícios no âmbito do Executivo Federal serão dirigidos prioritariamente a transportadores autônomos de cargas e a associados das cooperativas de transporte rodoviário de cargas, registrados como cooperados na Agência Nacional de Transportes Terrestres. O texto também prevê o perdão de alguns débitos dos bens cuja baixa definitiva de registro seja solicitada no âmbito do programa, desde que sejam inferiores a R$ 5.000 e estejam vencidos há 3 anos ou mais. Principal líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, João Pedro Stedley, prevê o retorno de mobilizações de massa, caso o petista Lula saia vitorioso das eleições de outubro. Em outras palavras, previsão de invasões voltando com o MST. As declarações de Stedley foram feitas em um podcast divulgado na página do MST na internet. Para o público eventualmente pouco afeito às ações do movimento, Stedley inclusive traduziu o que quis dizer.
É quando a classe trabalhadora recupera a iniciativa na luta de classes. Então ela passa a atuar na defesa de seus direitos da mínima forma, fazendo greves, fazendo ocupações de terra, ocupações de terreno, mobilizações, como foi naquele grande período de 78 a 89. O aceno à possível retomada das invasões de fazendas e terras, enfim, com uma eventual vitória de Lula, representaria uma interrupção na série histórica de queda de ocupações ilegais de imóveis rurais. Levantamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária mostra que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, invasões de terra vêm apresentando as significativas alterações em seus movimentos. Mas especificamente agora, durante o governo Bolsonaro, as invasões despencaram. A população do Chile, você viu, rejeitou a proposta de uma nova Constituição para o país. Foi neste último domingo, dia 4 de setembro, os chilenos foram às urnas para um plebiscito e a ampla maioria votou para não substituir a atual Carta Magna, escrita em 1980, ainda durante a ditadura de Augusto Pinochet. Com 99,9% dos votos apurados, já previa-se ali 61,81% contrários à medida, enquanto somente 38,13% aprovaram. Detalhe, as pesquisas apontavam que a população aprovaria a nova Constituição. Portanto, as pesquisas erraram feio no Chile. A ideia era defendida pelo presidente Gabriel Boric e sua base aliada no Congresso. A proposta não conseguiu convencer a maioria, admitiu nas redes sociais o senador socialista Jaime Quintana, aliado do presidente do Chile. O resultado representou uma dura derrota para os movimentos de esquerda do Chile. Em 2020, 80% da população participou de um outro plebiscito e votou para que houvesse mudanças constitucionais. No entanto, a convenção que redigiu o novo texto da Carta tinha uma maioria de esquerda que queria implantar alterações de caráter socialista. Entre, inclusive, as sugestões do colegiado estavam dispositivos como reconhecimento do direito ao aborto, obrigação de 50% de vagas para mulheres em todos os órgãos do Estado, criação de sistema judicial indígena, definição do Chile como Estado plurinacional e intercultural e duríssimas regras sobre meio ambiente. Também fazia parte do texto a legalização das drogas, o aumento do imposto de renda em 200% e a transferência das polícias para um Ministério da Paz, Convivência e Segurança. Parece que nem poderiam mais portar armas à força policial. Representantes da direita na Assembleia Constituinte não alcançaram sequer 1/3 dos assentos para ter direito a veto. Quer dizer, não poderiam fazer muita coisa, não poderiam fazer quase nada, o que levou muitos cidadãos a entenderem que a intenção, na realidade, era refundar o Chile, provocando a rejeição de setores expressivos da sociedade. Queriam uma refundação do Chile à esquerda, mas a Constituição a alteração acabou por ser negada agora pela população chilena. A decisão liminar da Justiça de suspender o piso salarial nacional da enfermagem teve repercussão rápida e incisiva nas redes sociais por boa parte dos senadores aqui no Brasil neste domingo, dia 4, quando a notícia inclusive ganhou forte polêmica. O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, afirmou que trataria imediatamente, em nome do parlamento, dos caminhos e das soluções para a efetivação do piso perante o STJ. Já está prevista uma reunião nesta terça, dia 6, entre Pacheco e o ministro da Corte, responsável pela liminar. Saiu a informação, então, sobre essa questão. O piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem, criado no Congresso Nacional, é uma medida justa destinada a um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que têm suas remunerações absurdamente subestimadas no Brasil. Não tenho dúvidas de que o real desejo dos três poderes da República é fazer valer a lei federal e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio financeiro do sistema de saúde e entes federados. Com diálogo, respeito e inteligência, daremos rápida solução a isso, expôs o presidente do Senado. Em 14 de julho deste ano, o Congresso
promulgou a emenda constitucional 124 para possibilitar que uma lei federal instituísse os pisos salariais nacionais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagens e parteiras, né? De enfermagem e parteira. Inclusive, o presidente Bolsonaro sancionou a ideia. Em 4 de agosto foi sancionada pelo Bolsonaro, o presidente, a respectiva norma, a Lei 14.434 de 2022. Então, a polêmica está no ar. Profissionais da área de enfermagem furiosos com a decisão do ministro da Corte. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem sofrido com investigações e ataques por parte do governo Joe Biden numa antecipação já da eleição de 2024 à presidência dos Estados Unidos, onde Trump pode voltar ao poder. No entanto, o jogo parece agora querer virar. Depois de perseguições contra Trump, uma juíza atendeu o ex-presidente Donald Trump e autorizou que seja aplicado um observador independente para revisar documentos apreendidos na casa de Trump pelo FBI. Além disso, a magistrada determinou que as investigações sejam interrompidas até que todos os itens removidos da casa de Donald Trump sejam periciados. Trump acusa, inclusive, de que o governo Biden estaria plantando provas para incriminá-lo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, o projeto de lei que acaba com a exigência do consentimento expresso do cônjuge para a cirurgia de esterilização voluntária, laqueadura para mulheres e vasectomia para homens. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. As alterações propostas pela lei só entram em vigor depois de 180 dias, contando a partir de agora. A medida aprovada no Congresso Nacional em agosto altera a lei de 1996 sobre planejamento familiar. Um trecho da legislação estabelecia que homens e mulheres casados precisavam de autorização do parceiro para se submeter a esses procedimentos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência e contamos também com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. O principal trabalho do Foco do Brasil é a publicação de conteúdo jornalístico das ações do presidente da República, de seu governo, do nosso Brasil e do mundo, sempre procurando prezar com o compromisso com a verdade, produzindo conteúdo próprio e também publicações de conteúdos autorizados e colaborativos. O Foco do Brasil cresceu naturalmente e não recebe e nunca recebeu nenhum recurso financeiro de políticos, empresários ou quem quer que seja. Agradecimento especial hoje a Amélia Aniceto e ao Wilson Pedro Balestro, inscritos, membros aqui do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.